Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai repercutir aí um pouco sobre o Clássico Mineiro no começo aí do campeonato, vitória do Atlético em cima do Cruzeiro. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre esse clássico e também o momento aí dos dois clubes. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, falando desse jogo, eu queria antes comentar o contexto. Eu acredito que com certeza é o maior clássico de Minas Gerais, porque você tem ali duas grandes torcidas, né? Você tem a rivalidade também com a América, tanto de Atlético como Cruzeiro com a América. É o primeiro clássico, né? Atlético e América. No entanto, foi se criando historicamente ali uma rivalidade maior, principalmente porque são as maiores torcidas do estado, né? E também a questão de os dois clubes estarem na Série A, um investimento maior, etc, etc, né? Bom, e o contexto era de um Cruzeiro que havia vencido os dois piores times aí do campeonato, né? Venceu a Tombense e venceu o Uberlândia, mas tropeçou em algumas partidas ali que teoricamente seriam partidas que poderiam ser fáceis para o Cruzeiro, né? A estreia foi lá contra o Pouso Alegre, perdeu, aí teve meio que a desculpa de que jogou com o time reserva, mas depois jogando contra o Pouso Alegre, jogando contra o Democrata de Valadares, né, no Mineirão, comando do Cruzeiro, já com o time meio que misto ali, tinha algumas reservas, mas não tinha muitas desculpas, né, para a vitória não vir. E aí, contra o Atlético Mineiro, né, só comentando também a questão do Atlético, o contexto do Galo, era que o técnico Sampaoli é muito questionado, o trabalho dele, desde a sua última passagem pelo Flamengo, que não foi muito boa aqui no Brasil, ano passado perdeu o título lá da Sul-Americana com o Atlético, então tem sido questionado. E o Atlético Mineiro não tinha vencido ainda no Campeonato Mineiro. Então, esse era o contexto. Tanto o Cruzeiro como o Atlético não vinham bem no campeonato. Mas, assim, existem outros fatores, como o fato de o campeonato estar começando muito cedo, né? Então, o Brasileirão vai de dezembro a janeiro, é um calendário muito insano, né? Pouco tempo de férias para os times que ficaram jogando até mais tarde na temporada, né? Avançaram dezembro jogando. Times que classificaram para finais, né? O Atlético Mineiro chegou na final da Sul-Americana, o Cruzeiro chegou na semifinal da Copa do Brasil, então os titulares jogaram muito e já estão estreando, né? Bom, esse também é um fato que a gente tem que levar aí em consideração. Bom, agora a gente falando do jogo, foi um jogo na Arena MRV e tem, pelo menos talvez tinha, né, um certo fantasma ali do Cruzeiro, porque mesmo o Cruzeiro naquela época que tinha times ali ruins, questionáveis, passava por uma fase ruim, conseguia ali sempre vencer o Atlético, né? Sempre não, mas assim, venceu em momentos ali importantes, né? Principalmente no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tinha mais vitórias na Arena MRV do que o Atlético Mineiro, né? Então era algo incômodo ali para o torcedor, o Cruzeiro sempre conseguia ali um bom resultado, e o Atlético nunca conseguia vencer o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro conseguiu ali o primeiro gol no primeiro tempo com o Caio Jorge, no momento do jogo que o Atlético era melhor, estava criando mais chances, mas numa jogada importante ali, muito bonita do Caio Jorge, ele fez um belo gol, mostrou ali que tem muito talento, né? Parou na cara do gol e numa frieza impressionante, ele colocou a bola ali no ângulo, fazendo 1-0. Isso meio que deu uma quebrada ali no ritmo do Atlético, que estava ali mais intenso, né? O Atlético conseguiu o empate com o gol do Bernat, já no segundo tempo, né? Uma jogada do Dudu. E depois ali a gente viu a diferença dos elencos, né? Eu acho que é algo importante para a gente pensar que ano passado o Cruzeiro fez uma boa campanha, mas o técnico, na minha opinião, foi o fator ali importantíssimo para que o Cruzeiro fizesse aquela belíssima campanha, né, no Campeonato Brasileiro. Ele tirou o Dudu e o Gabigol, colocou os dois no banco, principalmente o Gabigol estava ali em vários momentos no banco e conseguiu acertar o time, né, o Leonardo Jardim. Esse ano está começando um trabalho novo, um trabalho do Tite, né, mas mesmo com as contratações a gente vê que o elenco do Atlético Mineiro é muito melhor, né? Teve um momento ali que o Atlético
foi fazer as substituições, né? O Cruzeiro colocou um garoto da base e um jogador que veio, um atacante que veio do Mirassol, e o Atlético Mineiro colocou ali o Scarpa e o Coelho. Então, assim, você vê que o elenco do Atlético tem muitas boas peças, né? Apesar de ano passado não ter feito um campeonato bom, né? Parecia que o Cruzeiro tinha mais time que o Atlético, mas se a gente for ver no papel, os jogadores do Atlético, na minha opinião, são bem melhores que o do Cruzeiro. Tem um elenco bem melhor, mas o time do ano passado não funcionou, na minha opinião, por causa de técnico, né? O Cruzeiro funcionou por causa do Leonardo Jardim, que fez um bom trabalho. O Atlético teve problemas ali com treinadores, né? Durante um ano não conseguiu se acertar. E ali foi decisivo, né? Eu acho que essas mudanças ali, o time do Atlético começou a crescer o rendimento, né? E o Cruzeiro não conseguia responder à altura, tentava ali sair no contra-ataque, mas não muito efetivo, até que o Hulk brilhou, fez um belíssimo gol, né? E era um jogador que era questionado no começo do ano, tinha muita notícia na imprensa de que ele iria sair, de que iria rescindir o contrato com o Atlético. Muita gente criticou a forma como ele iria sair, porque é um cara que tem identificação muito grande com o Atlético Mineiro, é ídolo do clube, né? Conduziu o clube a um título que há muito tempo não conquistava, que foi o título do Campeonato Brasileiro. E foi um gol assim importante, mais uma vez aí ele sendo decisivo. Talvez se não tivesse ali o Hulk, será que conseguiria a vitória? Apesar do Atlético ter tido várias chances, né? Poderia ter sido muito mais que 2-1, 2-1 saiu barato, mas tem aquela coisa do papel decisivo ali desses caras que tem esse talento, né? O Cruzeiro teve uma chance com o Arroio, que é um jogador muito jovem, debaixo da trave ali ele errou o gol, e depois ele saiu chorando ali, né? Sentiu muito ali esse lance, mas essa questão, não é fácil ser decisivo nesses momentos, né? E esses grandes jogadores aparecem nesses momentos, como o Hulk apareceu. Então foi uma grande vitória do Atlético, foi um jogo muito legal, muito bom, e mostrando que esse time tem potencial de ir longe, inclusive no Campeonato Brasileiro, se acertar, se conseguir começar ali a jogar, porque tem bons nomes, bons jogadores, tem um elenco relativamente ali equilibrado, né, que pode sim brigar no Campeonato Brasileiro na parte de cima, por uma Libertadores ali, fazer uma boa campanha. O Cruzeiro, por outro lado, está meio que em crise, né? O Tite mesmo já falou de uma crise, o Tite é um treinador muito questionado, né? Uma parte da torcida não gostaria de ter o Tite, você vê uma grande parte também da imprensa questionando o trabalho do Tite, e daí, até agora não conseguiu ganhar de ninguém, a não ser da Tombense e do Uberlândia, que são os piores times do campeonato. Bom, ainda é muito cedo para você chegar em alguma conclusão, se isso representa o que vai ser a temporada, porque está muito no início, né? E é algo meio que atropelado, a forma como está começando esse ano os estaduais, mas já vem mostrando ali alguma coisa, né? Que o time do Atlético tem chance sim de fazer uma boa temporada, né? E no Campeonato Mineiro eu acredito que é favorito sim, né? Por toda a questão histórica, toda a questão da torcida que tem aqui em Minas Gerais. Bom, deixe aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.